Então, continuando aí esse assunto, né? A parábola, como eu falei no outro vídeo, se ela tá virada para cima, ela é chamada de crescente. É quando o A é positivo, tá crescendo. Quando o A é negativo, igual aqui o A vale -1, ela tá decrescente, então tá virada para baixo. Como se você joga uma bola, né? Se você joga uma bola para alguém na sua frente, ela faz essa trajetória, dependendo, é claro, da velocidade que você joga. Mas se você joga uma bola para alguém da sua frente, a bola sobe, chega um ponto que ela começa a cair. Esse ponto máximo que ela sobe aqui, quando ela para de subir e começa a cair, ele é chamado de vértice da parábola. Então, todo ponto máximo, quando ele está virado para baixo, é o vértice da parábola. Se a parábola está virada para cima, ela não vai ter ponto máximo, ela vai ter ponto mínimo, que é como se fosse um lucro, né? Numa crise como essa que a gente está vivendo, o lucro estava lá em cima, vai caindo o lucro que a pessoa está tendo na empresa, mas vai chegar um tempo que esse lucro vai voltar a subir quando essa pandemia acabar, esperamos, né? Então, esse aqui é o ponto mínimo. Então, ele não passa mais para baixo disso. Mesmo porque o lucro, como a gente está falando de lucro, o mínimo é o zero, né? Não tem como ter aí menos que zero de lucro. Aí seria prejuízo e não lucro. Então, aqui, quando ela está virada para cima, o vértice da parábola é o ponto mínimo. Quando ela está virada para baixo, o vértice da parábola é o ponto máximo. E todo ponto, ele tem duas coordenadas, x e y. Aqui também, x vale 1, y vale 2. Então, voltando ao que a gente aprendeu na sala. Se a gente tem aqui essa equação aí no caso, né? Que se eu colocar o f de x e tirar esse zero, vira uma função. Quem é o a? O a é quem tá com x ao quadrado. Então, tá aqui, 2. Quem é o b? Quem tá com x, -8. Quem é o C? Quem tá com sem letra, que é o 3, positivo. Nessa parábola de cá, não tem valor, então é 1 aqui, só que negativo. O B vale 4. E o C vale -1. Lembrando que nem sempre está na ordem certa. A gente tem fórmulas para descobrir esse vértice da parábola, onde é que está o máximo, onde é que está o mínimo. Então, essas fórmulas aqui, vocês podem gravar ela aí, escrever em algum lugar, porque vocês vão precisar delas para outras contas. Aqui é para descobrir o vértice. Descobre o x do vértice e o y do vértice. Ele falou no vídeo aí que ele chama de xv e yv, só para dizer que é x vértice e y vértice. Qual é a fórmula? X do vértice menos b sobre 2a, 2 vezes a. Então, a gente vai substituir nessa equação de cima. No lugar do b, eu vou colocar o valor do b, que é o -8. Repara que antes do b tem o menos. Quem é o b? -8. Então, eu vou colocar parênteses. Esse menos de dentro é do b. Esse menos de fora continua aqui de fora. E 2 vezes a. O a vale 2. Menos com menos, mais 8. 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu já achei o meu x, que é 2. O y vértice, a gente descobre ele fazendo menos delta sobre 4 vezes a. E esse triângulozinho aqui é chamado de delta e a fórmula é essa. Para descobrir o delta, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui, a gente vai substituir. Quem é o b? Volta lá em cima, -8. Ao quadrado, que o b está ao quadrado. Menos 4 vezes a. O a que a gente já escreveu que vale 2. E o c, a gente já escreveu que vale 3. Agora, vamos fazer a conta. Qualquer número ao quadrado é positivo. 8 ao quadrado, 16. Menos, agora a gente vai fazer essa multiplicação. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 16 menos 24 vai dar -8. Aí, a gente vai voltar para o y do vértice. Menos da fórmula
E o delta deu menos 8. Então, coloca aqui dentro menos 8. 4 vezes o A. O A vale 2. Menos com menos, mais 8. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 8, 1. Então, quem é o meu vértice da parábola? O x do vértice, que eu usei a fórmula, que deu 2. O y do vértice, que eu usei a fórmula, e deu 1. Esse é o meu vértice da parábola. Então, se eu fosse desenhar aquele plano cartesiano, esse 2, 1, onde x é 2 e o y é 1, seria o meu vértice da parábola. E no caso aqui, o A é positivo, então a parábola estaria virada para cima. Então, ela estaria fazendo mais ou menos isso aqui. Certo? Passando para o outro. A gente já escreveu, A, B e C. Vamos para a fórmula do x do vértice. Menos B. Quem é o B? 4. Aqui eu não coloquei entre parênteses porque não tem o sinal do menos aqui no 4. 2 vezes A. O A é menos 1, então use o parênteses para indicar número negativo. Menos 4, 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Menos dividido com menos vai dar mais. 4 dividido por 2, que dá 2. O y, a fórmula do y é o delta. Então, vamos fazer o delta aqui embaixo, a fórmula é a mesma. Copiem essas fórmulas que vocês vão precisar. O b vale 4, então é 4 ao quadrado. 4 vezes o a vale menos 1, então vou colocar parênteses, porque é negativo. E o c vale menos 1, então vou colocar parênteses também. Então, ó, no lugar do b eu coloquei 4, que é o 4 que a gente escreveu lá em cima, que é o valor do b. No lugar do a, menos 1, no lugar do c, menos 1, porque são os valores de a, b e c. 4 ao quadrado, 16. Fazer primeiro o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 16 menos 4, 12. Então, esse é o valor de delta. Aí, eu vou vir aqui em cima na fórmula do y, repetir o menos que está aqui, e no lugar do delta eu vou colocar 12. 4 vezes o a vale menos 1, então, parênteses, menos 12, dividido 4 vezes 1, menos 4, menos com menos, que dá mais, 12 dividido por 4, que dá 3. Então, aqui o meu vértice seria x2 e o y3. Se a gente fosse colocar isso numa parábola, x2, y3. Então, estaria aqui mais ou menos o meu vértice dessa parábola. Como o a é negativo, ela está virada para baixo. Então, ela seria nessa posição aqui. Ficou mal desenhado porque foi eu que desenhei. Mas seria mais ou menos isso aí.